Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fabiano Abreu, professor de informática. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Assunto de hoje, Cloud Storage. É a aula 14. A aula anterior não entrou nessa contabilidade porque foi uma correção de prova. A prova de escrivão que a gente utilizou como parâmetro. Eu dei uma parada agora para analisar todas as vertentes dessa prova, por que foi cobrado mais questões disso ou daquilo, porque algumas coisas não apareceram ainda no edital. Então eu estava analisando, estudando. Com isso eu desci uma série de livros da prateleira. Então aqui ó, tem segurança da informação, tem livro de redes, livro de comunicação de dados e teleprocessamento. Separei uma série de coisas para a gente pegar essa reta final e tentar fechar o máximo possível. O material de hoje está aqui na guia download do site. Só você baixar, sem burocracia, está aqui embaixo. Ó. Não está escrito novo, esqueci de colocar aqui que ele é novo. Está logo aqui embaixo de provas e gabaritos de escrivão e investigador. Vamos lá, de posse do material, entra lá, faz o download. Você vai fazer o download de onde? Da nuvem, é o assunto de hoje. Né? Bem pertinente isso aqui. Eu vou citar algumas referências, mas eu vou procurar passar palavras-chave para que você acerte a prova. A minha intenção aqui é de longe formar analista em informática, analista em TI. A minha intenção aqui é que você memorize o suficiente para ir lá e fazer uma boa prova, quiçá gabaritar essa prova. O conceito geral de Cloud Storage é o tipo de armazenamento em dados em servidor que pode ser acessado em qualquer dispositivo. Então você tem a ideia do seguinte, a partir do momento que os dados estão na nuvem, que nuvem é essa? Eu vou explicar mais para frente, mas é o servidor do outro lado. Você vai utilizar o seu desktop, ou o seu notebook, ou o seu telefone como interface, ou seja, como um sistema de comunicação apenas com outro sistema que está do outro lado, com o servidor lá. Essa é a ideia inicial. E a gente vai começar a falar sobre armazenamento de dados e não processamento de dados e uso de recursos e infraestruturas na nuvem. Nós vamos falar disso um pouquinho adiante, mas vamos situar. A gente vai falar sobre o tema principal que a banca cobrou, que é Cloud Storage, que é o armazenamento de dados em nuvem. Só isso por enquanto. Alguns exemplos de serviços de armazenamento em nuvem são esses aqui, Dropbox, Google Drive, iCloud, Box, que não é tão conhecido assim, mas é bem gigante nessa área, e o OneDrive. Por que eu citei? Às vezes as bancas cobram só isso. Citam lá alguns sistemas e colocam lá entre várias opções, essas opções mais conhecidas. Se você nunca ouviu falar, fica difícil marcar, né? O X no lugar certo. Então já anota aí que esses aqui são alguns exemplos de Cloud Storage. E esses exemplos, todos eles têm sua parcela que é grátis. Você pode utilizar ali, eu estava fazendo uma análise hoje, de 5 a 15 GB, eu até escrevi aqui, ó, em 2018, né? De 5 a 15 GB de dados grátis que você pode hospedar grátis, gratuitamente. Tem alguns que vão até além disso, mas eu peguei com a média dos mais conhecidos. Comentei aqui também que essa quantidade atende muito bem a necessidade de uso pessoal, não é, tá de longe de atender um uso empresarial. Mas que se você for um concurseiro engajado, tá pequeno, né? Porque o pessoal para acumular material, o pessoal da área de concurso, tudo quanto é material que tem, acumula, vai acumulando. E às vezes nem acessa. Se você encaixou no perfil desse aí, tá na hora de fazer uma revisão e compilar ali aquilo que realmente é útil e descartar certas coisas. Você tem que focar no seu material. Eu utilizei como exemplo o OneDrive, que é a ferramenta que eu mais utilizo no dia a dia. Ela tem hoje 15 GB para usuários cadastrados. Você tem que se cadastrar, entrar com login e senha, aí você hospeda lá fotos, vídeos, documentos. Eu utilizo basicamente para subir meu material e acessar de qualquer parte, que é a grande vantagem. Pode perguntar numa prova, mas qual que é a vantagem de ter esse material em nuvem? E se eu tiver sem internet? Bom, duas coisas. Se você tiver sem internet, você tem um aplicativo de área de trabalho que sincroniza isso. A maioria das aplicações já tem essa função. Você cria um login e senha, hospeda lá do outro lado, porém você pode sincronizar esses dados com a informação que está na sua máquina. Dessa forma, se em algum momento você estiver sem internet e esse material estiver sincronizado com o seu PC, por exemplo, você acessa ele offline, atualiza e tudo mais, e quando você conectar à internet, ele vai sincronizar novamente. Um pouco mais abaixo aqui eu cito duas empresas de armazenamento de dados que são especializadas nisso, que é a Amazon, gigante também desse segmento, e a Mandic, ou Mandic, que são
sistemas mais robustos para a empresa, aí as empresas que utilizam. Eu mesmo tenho um contrato com a Amazon, de um outro projeto que a gente tem, que a gente utiliza e que tem um sistema bacana de escalabilidade. Anota essa palavra aí. O que é escalabilidade? Pulando aqui para o mapa mental, sob demanda de uso, escalabilidade. Não só a Amazon, como a maioria das empresas tem esse sistema. Basicamente é o seguinte, você contrata um pacote de serviços que ele é ajustável, ou seja, escalável. Anota essa palavrinha. Eu vou deixar disponível também, isso aqui está no material que eu deixei na guia download, mais para baixo você vai ter acesso a esse mapa mental aqui. Vou deixar aqui para download. Então, mas já é bom frisar porque pode aparecer em prova. Inclusive tem questões hoje que a gente vai fazer que aparece a palavra. Uma palavra para o nosso estudo, ela tem a ver com isso. Você escalar o uso. Por exemplo, hoje eu tenho 10 mil acessos no meu site por dia. Pode ser que amanhã eu tenha 100 mil acessos. Aí o tráfego vai aumentar muito, eu vou ter maior demanda, ele vai se ajusta, processamento, memória, uma série de coisas de acordo com a minha demanda. Então é sob demanda de uso para a gente associar. Tem um outro termo de escalabilidade que é aplicável em todo o âmbito da informática, né? À medida que você precisa mais de processador, memória e tal, o sistema ele tem que ajustar isso automaticamente. É um conceito mais genérico também. Para efeito da aula de hoje, a escalabilidade é sob demanda de uso. Vai aparecer muito isso nesse contexto de Cloud Storage e Cloud Computing, que a gente vai ver um pouquinho também. Vamos lá, o Cloud Storage é representado justamente por essa nuvenzinha. Quem tem instalado aí o Xmind, que está acompanhando a aula desde o começo, eu expliquei onde que está o link para instalação. Essa nuvenzinha é padrão dele, você consegue desenhar sem muito esforço. Não precisa baixar nada da internet. Ele tem esse formato aqui. Você consegue fazer igualzinho. Vou citar aqui novamente alguns exemplos, só para a gente fixar. Exemplos de armazenamento em nuvem. Google Drive, OneDrive, esse que eu tenho utilizando aqui, ó, tá aqui. Ele tem um aplicativo para a área de trabalho e tem ele na nuvem também, sincroniza e tudo mais. Dropbox, não tem instalado aqui, mas uso também. E o Box, são alguns dos vários exemplos existentes. Agora vamos apertar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Cloud Computing. O que seria isso? Computação na nuvem. Ah, Fabiano, mas não está cobrando isso no edital, não vai cair. Vocês vão ver que vai cair, porque não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, vocês vão entender agora. Só muda aqui a inicial, SPI. SaaS é um software como serviço. O exemplo mais clichê que a gente tem é o Word Online, por exemplo. Você consegue acessar o Word, que é um aplicativo, que é um software, e você vai utilizar ele como serviço na web. Na verdade, o seu desktop, o seu aparelho celular, o seu tablet, ele vai ser só uma interface de comunicação com esse serviço que está na nuvem. Você vai executar um serviço lá. Olha aqui, software como serviço, o Office 365, que tem o Word Online, Excel Online, por exemplo. São vários. Todo aplicativo que você não tem ele instalado no seu computador, que o seu computador é apenas uma interface de comunicação com ele lá na nuvem, ele é considerado um software como serviço. Muito utilizado para usuários domésticos comuns. Aqui para baixo aqui vai ficar uma coisa mais empresarial e que a gente vai ter que atentar demais para as diferenças. Vamos finalizar aqui os exemplos. O Skype é um exemplo de software como serviço. Por quê? Ah, eu tenho o Skype instalado aqui na minha máquina. Não, mas você tem na sua máquina, tem no seu celular, você tem vários aplicativos, é só para garantir a interface de comunicação com o Skype, para fazer conferências, utilizar seu VoIP, para fazer uma série de coisas. Mas, via de regra, ele está sendo processado lá na nuvem, não está sendo processado aqui no seu computador localmente. Desliga a internet e tenta acessar o Skype. Você não vai conseguir conversar com ninguém. Então, é um software como serviço. O OneDrive, da mesma forma, o Google Docs, que é um pacote de aplicativos. Você tem lá planilhas do Google, editor de texto, você pode acessar várias coisas pelo Google Docs que não estão instalados na sua máquina. Via de regra, é a parte mais fácil. Então, já memoriza isso. Software como serviço é o mais fácil de imaginar. É um aplicativo que eu tenho instalado na nuvem, não está aqui. Quais são as características? Eu não preciso dar manutenção nesse aplicativo, eu não preciso instalar, desinstalar, atualizar. Tudo é feito lá, você só utiliza. Ah, sai uma versão nova, vai ser atualizada lá. Você não tem que instalar chave de segurança, pegar licença disso. Os dois próximos agora, eles são muito parecidos pelo nome. Mas se você atentar para a função de cada um, aí dá para diferenciar certinho na hora da prova. Vamos lá. PaaS é uma plataforma como serviço. Vamos lá ver as características. É um ambiente de execução, desenvolver software,
pedaço de software. O que é esse pedaço de software? É uma plataforma de desenvolvimento de aplicações, de implementações de software, ferramentas de desenvolvimento. Ah, isso aqui é o que é o PaaS? Não é a definição dele, a definição está lá no material, a gente vai ver lá agora. Isso aqui são palavras-chave que podem aparecer para você associar. Então, sempre que aparecer PaaS, entendam como uma plataforma de desenvolvimento de aplicações e implementação de software. Geralmente, quem utiliza isso são empresas de desenvolvimento de software que podem fazer testes em um ambiente fora do seu desktop. Ou seja, ele não tem que investir muito aqui no local dele de trabalho, porque vai efetuar esses testes todos em um ambiente online, um ambiente fora, nas nuvens. Agora, utilizando a infraestrutura como serviço, fica mais fácil diferenciar. A infraestrutura, como o próprio nome fala, é infra, é aquilo que está por baixo da estrutura. Eu tenho uma casa, eu tenho um alicerce. O alicerce, a infraestrutura, é o que sustenta a estrutura que está por cima. Então, infra está por baixo. É toda aquela infraestrutura de equipamentos de rede, roteador, processamento, memória, armazenamento, já é bem amplo, que vai garantir que o seu sistema esteja funcionando. Aqui localmente? Não. Questão de economia. Imagina lá um parque tecnológico gigantesco da Amazon. Você anda dentro daquilo ali, se perde lá dentro no meio de processadores e discos rígidos e tudo mais. Se você precisa comprar isso para sua empresa, você tem a condição de acessar um servidor desse porte, com toda essa infraestrutura, porém você está aqui do lado de cá, utilizando o seu computador mais uma vez como interface de comunicação com o lado de lá. Alguns exemplos aqui de infraestrutura: memória, processamento, armazenamento, serviços de rede, servidores, ou seja, o Cloud Storage está aqui dentro também, olha, armazenamento. Em resumo, eu falo no material lá, depois vocês deem uma lida de cima e embaixo para revisar, para servir como revisão, que o Cloud Storage ele está inserido no contexto da Cloud Computing. A Cloud Computing abrange tudo. Vocês viram que aqui dentro tem os três principais serviços e que vai basicamente engolir o Cloud Storage. Aqui temos algumas definições básicas com palavras-chave. Ah, Fabiano, só isso? Gente, acreditem, quanto mais enxuto, melhor para a prova. Você vai ler muita coisa para deduzir, para achar palavras-chave. Então, eu tentei reduzir ao máximo o material e deixar de forma bem clara. Vamos aqui revisar então. Software como serviço é um serviço na nuvem que oferece serviços sob demanda. O usuário não precisa realizar atualizações, manutenções, apenas usar, pessoal. É só isso. Então, é a definição mais simples. Software como serviço apareceu, você vai marcar certinho. Exemplo, Spotify. Você tem só a interface aqui para ouvir música. Essa música está no seu computador? Ah, tá, o meu é premium, eu consigo baixar para o meu computador. Ah, beleza. Você baixou, aí sim, você está utilizando ele local. Ah, quero uma música nova agora que não está na minha playlist aqui novinha. Vai lá de novo, acessa o servidor e busca mais. Porém, o servidor bruto está lá do outro lado. Fica lá para você utilizar apenas como uma interface de uso. Isso aqui já ficou mais que claro, né? Netflix, pela mesma forma. Google Docs, a gente já citou os exemplos aqui. Agora sim, infraestrutura como serviço. Fornecimento de recursos computacionais como memória, processamento, servidores, rede, armazenamento, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos. Por quê? É uma infraestrutura completa. Você não precisa ter na sua empresa um programa instalado, nem uma infraestrutura instalada aqui. Você vai fazer tudo do lado de lá. A infraestrutura está geralzona, mas envolve o quê? Qual que é a palavra-chave? O hardware. Você está também contratando hardware do outro lado. É o que diferencia de plataforma como serviço. Platform as a Service. É o PaaS. Porque a ideia, para um leigo, para quem não é da área de informática, de plataforma, fica parecendo que é uma infraestrutura. Ah, porque eu entendo a plataforma como uma coisa que eu coloco em cima também. É uma infraestrutura. Na informática, plataforma tem esse conceito, que é uma plataforma de desenvolvimento, é um local onde você desenvolve, testa aplicativo, desenvolve um software, é um pedaço de software. Esse conceito na informática, ele é mais isolado da questão de plataforma que a gente conhece no meio da engenharia, por exemplo. Então tentem diferenciar a infraestrutura, sim, infraestrutura, daqui a parte infra, que segura uma estrutura. A plataforma não, é um ambiente de desenvolvimento. Ah, eu sou um cara muito bom na programação, eu vou contratar para minha empresa uma PaaS, uma plataforma como serviço. Você vai ter um ambiente de testes, desenvolvimento de aplicações,
de forma geral, lá na nuvem. Olha aqui a definição. Ambiente operacional completo para desenvolvimento e testes de aplicações, dotado de ferramentas para implementação de sistemas de software. Então, qual que é a diferença básica? Vamos ver se a gente aprendeu. Esse aqui, o PaaS, é a plataforma. Vai estar lá falando de ambiente de desenvolvimento. Vai estar lá só com software para você desenvolver alguma coisa. O IaaS, lembra do I, é a infraestrutura, vai entrar o hardware. E o software como serviço é um aplicativo que você está utilizando lá. Agora vamos lá, vamos ver se a gente aprendeu. Aqui embaixo está aqui todo o resumo nesse PDF, já joguei para cá. E vamos para as questões, né? Primeira questão, na computação em nuvem, Cloud Computing, o termo software como serviço, é o SaaS, vem sendo utilizado para designar uma nova maneira de distribuição e comercialização de software, que possui como uma de suas características. Letra A. O fornecimento do serviço de suporte ao software no domicílio do usuário. Tem nada a ver, né? Ninguém vai pegar uma motinha e vai lá e te entregar software na sua casa. Não vai no seu domicílio. A ausência de qualquer custo ao usuário pelo software. Não, né? A gente viu que tem a parte realmente grátis, mas que tem a parte paga. Não é uma regra que a ausência de qualquer custo. Não é bem por aí. Letra C. A necessidade de instalação do software completo no computador do usuário. É totalmente o contrário disso. Totalmente o contrário. Letra D. A substituição ilimitada do software por versões atualizadas após a sua primeira compra. Não é bem por aí. Existem regras para tudo. O contrato não é ilimitado. Ele não é dessa forma aqui não. Vamos achar uma mais correta. Letra E. A não aquisição das licenças dos softwares a serem utilizados. Esse é o gabarito, esse é o pensamento da VUNESP e da maioria das literaturas. Hoje a licença ela é considerada licença por volume, licença OEM, FPP, várias licenças, tipo que você compra um CD, instala no seu computador, aí você tem que pegar no verso CD, tem um serial, aí você aplica a licença. Ou você compra uma licença por telefone, digita ela aqui e instala na sua máquina. Esse conceito agora de computação na nuvem, ele trata realmente disso. Você não precisa comprar essa licença. Por que disso? Ah, é a mesma coisa, eu não estou pagando? Pessoal, entenda o cerne da questão. Quando você instala no seu computador um Word 2016, top de linha e coloca aqui, quando você está em outro canto, você não consegue utilizar esse Word aqui, dessa licença. Você pagou licença para essa máquina. Agora, uma licença na nuvem, um aplicativo de lá, ele estaria em tese licenciado para você utilizar em qualquer canto. Mas por que em tese licenciado? Justamente porque a filosofia não fala em licença de uso. Ele fala em direito ao acesso. Você tem direito ao acesso. Você paga, por exemplo, mensalidade no Google, no Office 365, você tem mensalidade e utiliza enquanto você estiver pagando. Então, entender essa lógica? Não é licença local. Você paga um uso lá. Então, olha aqui o gabarito, a não aquisição das licenças dos softwares a serem utilizados. Ou seja, é conteúdo sob demanda, é o tal do on demand. Você paga o que usa às vezes, paga pela demanda, paga por um período. Essa é a filosofia que você tem que entender. A questão número 2 trata o seguinte: em relação aos modelos de serviço da computação em nuvem, analise as proposições abaixo. Número 1. No SaaS, ou seja, software como serviço, o usuário administra a infraestrutura subjacente, ou seja, velada, que está lá do outro lado, incluindo redes, servidores, sistemas operacionais, armazenamento ou mesmo as características individuais da aplicação. Software como serviço faz isso, pelo que a gente leu? Não, pessoal, não faz. Software como serviço é só aplicativo. Percebam que a palavra-chave apareceu aqui, ó. Infraestrutura, então tinha que ser I aqui na frente. Rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento ou mesmo as características individuais da aplicação. Está errado, isso aqui não é um software como serviço. O software é só você ter direito lá, sob demanda, utilizar lá sem ter que comprar a licença, você só paga por aquele uso e está lá na nuvem. Não é o conceito que está aqui, essa questão aqui está errada. Vamos para número 2. O ambiente de computação em nuvem é composto dos modelos de serviços software como serviço SaaS, plataforma como um serviço PaaS e infraestrutura como serviço IaaS. Questão correta porque são modelos de computação em nuvem, de serviço em computação em nuvem. Número 3. O modelo de serviço plataforma como serviço
prevê que o usuário deve administrar a infraestrutura subjacente, incluindo redes, servidores, não vão nem ler mais, né? Tá a mesma coisa que a outra tentando ludibriar a gente. Plataforma como serviço não é isso. Isso aqui, ó, é infraestrutura. Essa aqui está errada. Vamos para 4. O modelo de serviço IaaS, ou seja, infraestrutura como serviço, permite o fornecimento de recursos tais como servidores de rede, armazenamento e outros recursos de computação, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos. Essa está certa. Por quê? Uma infraestrutura completa com rede, armazenamento, processamento e tudo mais, e inclusive pode incluir sistemas operacionais e também aplicativos, porque é a parte mais completa, é a infraestrutura toda que você utiliza do lado de lá. Essa está certa. Assertiva número 5. O plataforma como serviço fornece um sistema operacional, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento para as aplicações, auxiliando a implementação de sistemas de software, já que contém ferramentas de desenvolvimento e colaboração entre desenvolvedores. E aí, pessoal? Pelo que a gente viu lá em cima, uma plataforma de desenvolvimento. Entender a diferença de infraestrutura e plataforma? Esse é o conceito de plataforma. Vamos reler a questão e perceber as palavras-chave que a gente colocou no mapa mental. Fornece sistema operacional, linguagens de programação, ambiente de desenvolvimento. Aqui tem todas as palavras-chave que a gente precisa para entender que é uma plataforma como serviço. Essa aqui então está certa. Vamos lá então. Estão corretas apenas 2, 4 e 5. O gabarito dessa aqui é a letra E. Vamos lá para mais uma questão sobre a computação em nuvem. Assinale a afirmativa incorreta. Agora está procurando a errada. O tipo de serviço IaaS, infraestrutura como serviço, é a categoria mais básica de serviços de computação em nuvem que fornece um ambiente sob demanda para testes, desenvolvimento, fornecimento e gerenciamento de aplicativos de software. Não é, né? Tá errado. Já achamos de cara errada. Mas vamos aproveitar as demais que estão certas para reforçar o conceito. Vamos ver como que essa banca aqui ela trouxe as demais definições. O tipo de serviço, software como serviço, é um método para fornecer aplicativos de software pela internet, sob demanda. Os provedores de nuvem podem fazer manutenções, como atualizações de software e aplicações de patch de segurança. Foi o que a gente falou lá no início, você não tem que preocupar com nada disso. Quando você contrata um serviço na nuvem, está utilizando um aplicativo lá na nuvem, você não tem que fazer atualização desse aplicativo, atualização de segurança, patch de segurança, como o Windows 10, por exemplo, que a gente já falou que você tem que manter ele sempre atualizado, sobretudo atualizações de segurança, porque senão você pode sofrer invasões, e ele pode ficar instável, pode ficar ruim. Dessa forma, quando é um aplicativo em nuvem, você não preocupa com nada disso, questão bem detalhada para a gente aqui revisar. Letra C também vai estar certa. A computação em nuvem facilita e reduz os custos de backup de dados, recuperação de desastre e continuidade dos negócios, uma vez que os dados podem ser espelhados em diversos sites redundantes na rede do provedor de nuvem. Olha aqui que riqueza de detalhe essa questão. Falou sobre o que aqui, pessoal? Sobre o terror da prova que muita gente errou. Redundância de dados, RAID. É claro que a computação em nuvem tem isso, porque imagina você estar com seus dados lá no Google, uma empresa gigantesca que tem um parque tecnológico enorme, de repente dá um desastre, uma descarga elétrica, qualquer coisa, um usuário esbarra lá e joga um balde d'água logo em cima do HD que está seus dados, você perde todas essas fotos, perde tudo que está lá. Com certeza tem redundância de discos em outro local, e esses discos podem estar espalhados tanto dentro daquele parque tecnológico, esse RAID, esse sistema de espelhamento, como eu falei, em um servidor também, em outra sala ou em outro continente, inclusive. Dependendo do nível de segurança, pode estar longe um do outro, para evitar justamente esse tipo de fraude. Letra D. Os maiores serviços de computação em nuvem são executados em uma rede mundial de data centers seguros. A computação em nuvem elimina gastos de compra de hardware e software e de instalação e execução de data centers locais. O que são data centers? Central de processamento de dados, gigantescas. Realmente é uma definição bem simples
do que a computação em nuvem faz. Você economiza muito os gastos de investimento local e de atualização. É muito vantajoso você ter isso. Isso é questão de prova, já mentaliza isso, uma das vantagens. A empresa não precisa investir em máquinas muito fora de série, máquinas muito rápidas, servidores gigantescos. Por quê? Ele contrata isso de um mega data center e faz tudo aqui utilizando o computador como interface só. Vamos para mais uma para a gente fechar. Questão do CESP 2018. Na computação em nuvem, Cloud Computing, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas, justamente, mudou a visão de todo mundo, tanta gente como pessoa física, como empresa, pessoas jurídicas, mudaram a visão acerca dos recursos de tecnologia da informação. O modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, olha a palavra sob demanda de novo, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado. Já falamos que quando fala de um ambiente de desenvolvimento, a palavrinha-chave está aqui, ó. Só pode ser uma plataforma. Não vai ser um software como serviço, nem uma infraestrutura, porque não apareceu aqui, ó. Não está oferecendo rede, disco, processador, nada. Está falando aqui, ó, um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações. Então, moçada, aqui, ó, vamos fechar o gabarito e fazer uma consideração final. Vai ser letra D, plataforma como serviço. É uma plataforma de desenvolvimento. PAS, IAS e SAS, você começa do princípio do usuário. Software como serviço. Você utiliza um software lá como serviço. Plataforma, você ainda não entrou na parte de hardware. Você está utilizando, do outro lado, apenas a plataforma de desenvolvimento. Você vai desenvolver programas e tal. A palavra-chave vai consistir basicamente em você ter uma plataforma para desenvolver seu software. Agora, já quando é uma infraestrutura, aí sim vai aparecer a palavra-chave lá, rede, armazenamento, memória, aí você tem até processamento que você compra lá do outro lado. Tranquilo? Gabarito está aqui no final, baixem, revisem. Te espero então na próxima videoaula, um forte abraço e até lá.